Fala aí, pessoal, beleza? Quero dizer que estive orando por todos vocês enquanto estivemos aí em casa, né? Durante essas 2 semanas aí, praticamente. E quero dizer que eu estou também com saudade de todos vocês, né? Da sala de aula. E espero que vocês consigam aprender, né? Através da nossa videoaula que vamos ter, né? A partir de agora, enquanto essa situação se mantiver assim. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos orar rapidinho. Pai, muito obrigado por estarmos bem, com saúde. Nos abençoe e nos proteja cada um dos alunos, Senhor, e também cada um de seus familiares. Nos dê sabedoria dos altos céus, Senhor, também, para o nosso estudo diário. Fique conosco, nos abençoe e nos dê uma aula na sua santa presença. É isso que eu te peço, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Antes aí um pouco, né, dessa parada, a gente começou a ver um pouquinho sobre função, tá? E a gente vai começar a estudar os conceitos básicos. Então, vou revisar só o primeiro tópico que eu falei com vocês, que foi sobre par ordenado. E, em seguida, a gente já vai ver o conteúdo novo para a gente entender o que é uma função. Então, nosso referencial teórico está na apostila 1, beleza? Módulo 2, tá? Só para a gente revisar. Gente, par ordenado, tá? Par ordenado a gente primeiro representa, tá? Utilizando o parêntese dessa forma aqui, beleza? Separado por vírgula, tá? Tenham cuidado que como nós estávamos estudando conjuntos, a gente representava um conjunto, né? Dessa forma aqui, ó, dentro de chaves, separado por vírgula, né? Os seus elementos. Então, ó, fique bem claro, isso aqui é um conjunto, isso aqui é um par ordenado, tá bom? Outra coisa, num conjunto a ordem dos elementos não importa, beleza? Então se eu escrevo, abre chaves, x, y, é a mesma coisa que eu escrever, abre chaves, y, x, tá? A ordem não importa, porque o conjunto vai se manter o mesmo, vai ser os mesmos elementos. Agora, num par ordenado, a ordem dos elementos já vai importar, por quê? Porque se eu tiver um número, né, que vai ser representado por x e um outro por y, e forem números diferentes, eu representar o par ordenado x, y, x, vai ficar diferente no nosso plano cartesiano, né? Então, ó, a gente vai representar todo o par ordenado no plano cartesiano, ok? Esse eixo aqui, que é o eixo na vertical, a gente chama de eixo Y, que é o eixo das ordenadas, ok? O eixo horizontal, tá? É o eixo X, que é o eixo das abscissas, ok? Todo esse plano cartesiano ele é dividido em quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, respectivamente, nessa ordem, beleza? Uma coisa que é importante, para cada par ordenado XY, existe um ponto de coordenadas x, y e vice-versa. Ou seja, qualquer ponto que você for traçar num plano, tá, representa um par, tá, um par ordenado, tá? Um ponto de coordenadas num plano, que é esse ponto aqui, representa um par ordenado, ok? E aí, só para deixar claro, olha, quando x e y ele é diferente, ok? Ó, o ponto de coordenada que está representando esse par ordenado aqui, ó, 2, 1, é diferente de 1, 2. Tá vendo a posição dele no plano? Como são diferentes e realmente a ordem importa, ok? Então foi uma breve revisão aí que tivemos. Agora a gente vai falar sobre produto cartesiano. Galera, o que é produto cartesiano? Tá? É um conjunto de pares ordenados, ok? Então, por exemplo, eu quero fazer o produto cartesiano de A vezes B, ok? Então isso quer dizer que eu posso, ó, formar pares ordenados, pegando a partir dos elementos do conjunto A. O 2 vou formar com 1 do B, o 2 posso formar com 4 do B e o 2 com 5. Depois posso pegar o 3 com 1, o 3 com 4 e logo em seguida o 3 com 5. E 6 com 1, 6 com 4, 6 com 5, ok? Ou seja,
tá? Eu posso expressar, então, meu produto cartesiano na linguagem de conjunto da seguinte forma, que A vezes B, ok? É um par ordenado XY, tal que, lembre, tá? Essa barrinha aqui, ó, na vertical, representa tal que X pertence a Y pertence a B. Ou seja, nosso produto cartesiano aí são os pares ordenados 2, 1, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 4, 3, 5, 6, 1, 6, 4, 6, 5, tá? Expressei, ó, lembrando, né, que isso aqui é a nossa forma tabular, pares ordenados dentro de chaves, separados por ponto e vírgula, tá? Isso aqui é um conjunto, tá bom? Ah, professor, se eu quiser descobrir o número de elementos de um produto cartesiano, cara, é bem simples. A gente vai pegar a cardinalidade, ou seja, o total de elementos que tem no meu conjunto A e no meu conjunto B, beleza? E vou multiplicar, apenas isso, tá bom? Ó, então já deixei indicado aí no slide para vocês anotarem em casa, tá? Quando vocês baixarem, tá? Esse arquivo, ok? Um exemplinho aí, ó, que nós temos anteriormente, você viu que no conjunto A, né, no último slide eu tinha 3 elementos no conjunto B também, tá? Então, olha só, para eu saber quantos pares ordenados eu vou conseguir, tá, ter nesse produto cartesiano, nesse conjunto, é só eu pegar a quantidade de elementos de A, de B e multiplicar, que deu 9. Se nós voltarmos, né, no slide você vai ver que tem 9. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Vamos lá. Algumas coisas que vale a pena nós sabermos, né, sobre o produto cartesiano. Cara, não vale a propriedade comutativa. Ou seja, né, se eu tiver dois conjuntos, A e B, tá, e diferentes, ou seja, elementos diferentes, o produto cartesiano ele não será comutativo, tá? Não vai ser. Ou seja, se eu fizer A vezes B, o conjunto de par ordenado que eu vou encontrar vai ser diferente de B vezes A, ok? Outra coisa, pode ser vazio, ou seja, não vou ter nenhum elemento como produto cartesiano, tá? Se eu tiver o conjunto A com o conjunto vazio, ou vazio com B, vazio com vazio, tudo isso vai ser vazio, ou seja, meu produto cartesiano não vai ter elemento. Exemplo, tá? Tem o conjunto A e B. Conjunto A, elementos 2, 3 e 6. Conjunto B, não tem elemento. Ou seja, o conjunto B é um conjunto vazio. Logo, eu não consigo lançar, eu consigo lançar as flechas, mas aqui, ó, não tem ninguém para receber essas flechas. Ou seja, não tem como eu ter flechas aqui se não tem elemento no conjunto B que possa recebê-las. Ou seja, é vazio, tá bom? Ou seja, se você percebeu o produto cartesiano, né, para você saber também o total de pares ordenados que você vai obter, também você pode contar a quantidade de flechas, ok? E a gente vai para uma relação binária, né? Então, olha só, pegando o exemplo aí anterior de produto cartesiano, tá? Esse daí foi o produto que nós encontramos. Então, ó, se eu tirar aquelas flechas e só ficar com essas, ó, 2 do elemento do conjunto A ligando com 1, que é o elemento do conjunto B, pegando 3, tá? Do elemento do conjunto A e lançando uma flecha para o 1 elemento do conjunto B. E pegando o 6, que é elemento do conjunto A, vai lançar uma flecha que vai chegar no 4, que é elemento do conjunto B. Ok? Ou seja, se você perceber, isso aqui é um subconjunto, tá, de pares ordenados. Tá? Então, uma coisa que eu quero que você saiba é que uma relação binária ele é um subconjunto. Tá? Ou seja, é uma parte do meu produto cartesiano. É uma quantidade de pares coordenados, tá? Ordenados, quer dizer que eu estou indicando, tá? Ou seja, um subconjunto. Então, como é que a gente representa isso aqui, expressa em linguagem de conjuntos, tá? Uma relação binária é um par ordenado, tal que esse par ordenado tem que pertencer ao meu produto cartesiano, tá bom? Então, por exemplo, aí, ó,
uma das relações que podemos obter, tá? Ó, par ordenado 2 e 1, 3 e 1, 6 e 4, ok? Uma coisa que eu tenho que deixar bem clara, tá? Em relação, tá, a isso aqui. Que um produto cartesiano ele é subconjunto dele mesmo, logo é uma relação. Então, olha só, lembra quando a gente estudou teoria de conjuntos? Quando eu falava assim, ó, um conjunto, ele sempre será subconjunto dele mesmo? É uma propriedade? Então, como o produto cartesiano, ele é um conjunto, então esse conjunto vai ser subconjunto dele mesmo também. Ou seja, o próprio produto cartesiano, ele é uma relação, tá bom? Outra coisa, eu falei quando nós estudamos sobre conjunto vazio, né, em teoria de conjuntos, nós vimos também que o conjunto vazio, ele também vai ser subconjunto de qualquer conjunto, né? Que é uma propriedade, né, trivial desse tipo de conjunto que é o nosso conjunto vazio, tá? Ou seja, se isso aqui acontece, significa que o conjunto vazio, ele também é uma relação, tá bom? Só para deixar aí bem claro. Então, ó, aí nós temos a nossa relação binária, ok? E eu botei em destaque aí esse conjuntinho aí que eu botei de verde, tá? Ou seja, esse conjuntinho que a gente pintou de verde aí, que eu estou representando, tá? Ele representa o nosso domínio, tá? Da nossa relação. Ou seja, são os números que lançam as flechas na relação, ok? Eles estão lançando. Esse daí que está um pouco de laranja, né, bem forte, bem escuro que eu coloquei, é quem recebe a flechada, ok? Ou seja, os elementos que estão recebendo a flechada, a gente chama de imagem, tá bom? Que nesse caso são os elementos 1 e 4, ok? Agora, para a gente descobrir quantas relações que nós conseguimos descobrir, encontrar numa relação binária, na realidade, a gente tem que lembrar do conjunto das partes, tá? Que também estudamos aí para o nosso TS, o nosso primeiro TS, o TS1, que é quantos subconjuntos podemos formar a partir de um conjunto, né? Isso aí é o conjunto das partes. Então, olha só, o procedimento, ele é o mesmo, tá? Porque como uma relação é um subconjunto, né, de um produto cartesiano, então eu também consigo obter, né, a quantidade de relações ou subconjuntos a partir do conjunto das partes também, tá bom? NR aqui é o número de relações ou subconjuntos. O 2, tá? Lembrando aí da aula de teoria de conjuntos, eu vi que a quantidade de subconjuntos que eu vou encontrar, que eu consigo formar na realidade, ele sempre vai ser um número que eu posso escrever na forma de uma potência de base 2, ok? Então, por isso que aí nessa fórmulazinha aí tem esse 2. E o expoente aí é o total de elementos do meu produto cartesiano, ou também o total de flechas, tá? Dele aí que você viu lá no slide anterior. Então, por exemplo, se no produto cartesiano A vezes B tivermos 5 elementos, então a quantidade de relações será, ó, no lugar aqui, ó, no expoente, tá? Que é a quantidade, tá, de elementos que eu tenho no meu produto cartesiano, você substitui. Então, ó, 2 elevado à quinta potência dá 32, tá? Ou seja, eu consigo formar 32, tá, relações, ok? Ou 32 subconjuntos, tá bom? Eu consigo formar a partir do meu produto cartesiano. E agora a gente vai entrar, né, no estudo de função. Deixa eu tirar essa quantidade de flechas, ok? Presta atenção, tá? Uma função, ela é uma relação, beleza? Mas nem toda relação, ela será uma função. Por quê? Primeiramente, você tem que olhar somente, tá? A gente tem que olhar aqui. A gente tem que olhar somente o conjunto A, beleza? Então, olha aí o seu conjunto A. Aqui, ó, tá vendo o conjunto A? Você só precisa olhar para ele. Para ser função, tem que ter duas condições, tá? Primeira condição,
tá? Não sobra elemento em A, ou seja, de cada elemento de A tem que partir uma flecha, beleza? E uma única flecha. Segundo, tá? Tem que sair de todos os elementos de A, tá? Ou seja, eu tenho que fazer com que o elemento de A saia flechas. Se eu tiver 5 elementos lá, tem que sair 5 flechas. Mas só pode sair uma única flecha de cada elemento. Ah, professor, mas olha só aqui em B. Em B, só o 1 e o 4 receberam e sobrou 5. Não importa, saiu flecha de todos os elementos de A e saiu uma única flecha de cada um desses elementos. Então, isso aqui é uma função. Ó, só tem que olhar para o conjunto A. Então, essas duas condições a gente pode expressar numa única frase, tá? Que é o seguinte: para todo e qualquer elemento do conjunto A, existe um e apenas um correspondente no conjunto B. Beleza? Não importa se esse correspondente será o mesmo, ó, como aconteceu em 3 e 6. Não importa. O que tem que importar é o seguinte: vai sair uma única flecha de cada elemento, tá, em A, beleza? E de todos os elementos do conjunto A tem que sair a flecha, tá bom? Então isso aqui, ó, botei o Fzinho ali em cima, que é a função. Ou seja, a nossa função tá representada pelos pares ordenados 2 e 1, 3 e 4, 6 e 4. Ok? Uma coisa importante aí que você vai perceber que, cara, a função tá a todo momento aí na nossa volta, cara. Só que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, poxa, quando você tá saindo lá com seu pai, você vai e seu pai, pô, vou ter que abastecer o carro. Então, ó, a quantidade que ele vai pagar pelo aquele combustível que ele tá colocando no tanque, né, abastecendo, tudo vai depender da quantidade de litros, tá, que ele tá colocando. Ou seja, a quantidade do valor que eu vou pagar, né, depende da quantidade, está em função, né, da quantidade de litros. Outra coisa, a distância que eu vou percorrer com esse carro está em função da quantidade de litros também que está lá no tanque, né? Outra coisa, não sei se você percebeu aí, a conta de telefone, o valor que você vai pagar no final está em função da quantidade de minutos que você está consumindo. Ou seja, função, cara, quando você descobre o que a função está aí, ó, a todo momento no nosso cotidiano, e você vai começar a enxergar isso, ó, o tempo todo. Então, tudo que você vai ver que tem uma relação aí entre duas grandezas, né? Entre duas situações que estejam acontecendo, você vai ver que tudo é função. Então, olha só, já que uma função é uma relação, tem algumas características que também vão servir para ela. Por exemplo, tá? Os elementos que estão saindo a flecha, tá? A gente chama de domínio da minha função, que nesse caso aqui, ó, é essa elipsezinha aí, ó, que eu botei de verde, que são os elementos de 2, 3 e 6, e, né, o conjunto de elementos que vão receber a flecha, ok? Ou seja, o conjunto de elementos que vão receber, tá, a flecha nós chamamos de imagem, que é 1 e 4, tá? Só tem uma diferença agora em função, que a gente tem o nosso contradomínio, tá? O que é o contradomínio na realidade? São os elementos, tá, que vão ser possíveis de receber essa flecha, ok? Que são os elementos 1, 4 e 5, que significa que esses três elementos eles podem receber flecha, tá? Função, importante é o seguinte, tá? Toda função a gente vai representar no plano cartesiano, ok? O que eu quero que você lembre é que o eixo x, pessoal, ele vai ser o seu domínio, tá bom? E o eixo y, lembrando, y, ó, vertical, beleza? Ele vai ser o nosso contradomínio, ou seja, vai ser os números que podem receber a flecha, ok? Então, por exemplo, eu tenho um ponto, tá, de coordenada que representa o par ordenado 2 e 1. Quero que você perceba que o 2, tá, que é o primeiro elemento que está representando, tá, um número no eixo x, tá? Que é um valor de x, ele é o domínio, sempre será o domínio da minha função, ele pertence, tá? O segundo número do meu par ordenado, que é o y, ele
representa a minha imagem. Significa que o 1, tá? Elemento do meu contradomínio, ele recebeu a flechada do 2, recebeu. Então, se ele recebeu essa flechada, ele pertence à imagem, tá bom? E o seguinte, toda função ela vai ser representada no plano cartesiano, como eu disse. Só que será que todo gráfico que aparece para a gente no plano cartesiano, ele vai ser uma função? Então, para a gente descobrir isso, tem o teste da reta vertical, ok? Para a gente descobrir realmente se é uma função. Ou seja, olha esse gráfico que eu botei para a gente no slide, tá? Desse minhocão aí. Seguinte, tá? Regra clássica. Se é uma reta vertical, quando você traçar essa reta vertical no seu gráfico, tá vendo? Que ela tá tocando o gráfico aqui, ó, verdinho, beleza? Essa reta só pode interceptar uma única vez. Então você vai traçando várias retas e você vai perceber que todas essas retas aqui que eu tracei tocam em um único ponto no gráfico, ó, em verdinho, tá? Em um único ponto. Cara, se a reta vertical intercepta um único ponto, poxa, é função, tá? Agora, se essa reta vertical intercepta em 2 pontos, olha só, 2 pontos, 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 ó, 2 pontos, 2 pontos, tá? Se isso aqui acontece, galera, não é função. Então, deixei indicado, ó, se a reta intercepta uma única vez o gráfico, é função. Porém, se a reta intercepta 2 vezes ou mais o gráfico, não é função, beleza? Então, ó, aqui é uma função e aqui não é uma função, ou seja, vai ser apenas uma relação. Valeu, pessoal? Então, ó, estudem aí, tem atividade, tá? Estudem em casa, tirem um tempo, se dediquem, ok? Não perca, a gente vai ter uma aula ao vivo pelo Zoom para a gente tirar as dúvidas aí, também dos exercícios que nós vamos resolver, tá bom? Então fiquem atentos aí, também teremos uma lista de exercícios, tá? Nosso CPB Prova, vou deixar indicado lá no e-class. Então, por favor, façam, dediquem-se, tá? É um conteúdo muito importante, cai e é cobrado muito no vestibular, ok? Então, ó, vamos dar o gás, separe uma horinha aí, tá? E até a nossa próxima aula, ok?